Gente, tô chocada. Gente. Não, que além dele que morreu, minha dignidade morreu aqui agora daí. O que Gente. aconteceu? O que Tadinho do cara. aconteceu? Eu não Ele tinha uma diabetes severa e insuficiência renal, Liv. Sabia, não. Coitado. Sabia não. Gente, coitado. Mas ele era maneiro, Tadinho. mas ele era um jorado Ele era bem, amargurado. bem amargurado. Não, É. Mas porque isso ele era, tipo, não no implica. jurado, Mas sempre Não era ele que era Sempre daquele tem um. programa Ídolos? Sempre tem um. sempre. Pra mim Ele do era. Ídolos. Gente, como assim Ele ele era. morreu? Era do Ídolos, gente? Não era, não? Era do Aham, Ídolos. ele era. sim. Ele Era era. Teve um período ele? que ele foi. Um- Ele Até era que novo, só o. Que tinha o. anos, Que o. Era um como é que é o gordão nome também do que já outro lá, morreu. gente? Aham. Sim. Isso aí também que eu tô falando. Esse aí também. Obsteca, qual que é o nome do título já pra eu adiantando aqui? Função trigonométrica, função seno. Como é Função que é? Finalmente, Nossa, função. sal. Chegamos Como na é que parte é? boa. E Calma aí. Função trigonométrica. Nossa, Tá. que pesado. função é os Função melhores seno. assuntos de matemática. Função trigonométrica, Ou função funções. seno. Mas aí Função também vai seno. ter função cosseno, função tangente? Vai. banheiro. Ah, então vai ser, do títulozão vai ser só função trigonométrica. É, funções. Eu odeio função. Nossa senhora. Gente, eu não gostava, mas aprendi a amar. Função. Em trigonometria. Por que a gente não continua? É mais fazendo fórmula. Ô, gente, por incrível que pareça, lá na aplicação, quando a gente estudou função, eu gabaritei a prova e eu não gostava de jeito nenhum. Eu também A não. função mas- é uma coisa que eu gostava no ano passado, né? É, eu também gostava no passado. É, até ano Ah, passado, quem cara. quem me ensinava função assim era o Isaac, porque o Isaac tirava as dúvidas de função. Ai, saudade pô, dessa época. Era tão bom, né? Tirar nota máxima nas provas. Não, valia 30, a gente tirava 35. Cara, Então, Era nota até máxima na bem prova, gente. Eita! professor, é porque Olha, tinha ponto 30 e extra. tirava 35. Eu É acho porque que tinha algo ponto de extra no errado, final da mas tá certo. É Não, sério. aí tipo, As aí médias finais eu não era lembro. 100, era 110, 115. Eu ficava com... Professor, É, já fiquei também. eu tenho com 110 pontos de média em matemática, professor. Eu, Matemática, Lívia, nossa, era muito bom. eu Caramba. Pacheco. acredito Acho que... que- É ali, Se é. fosse muito 110% difícil, da né, prova, Lívia? imagina. Qual que é a função do esqueleto? Peraí. Sustentar o corpo. Sustentar o corpo. Não, é Sustentação dominar, do corpo é humano. dominar o castelo de Grayskull. Não entendi. Mas que Nossa, ficou porcaria tão é bonito essa? escrita. Vocês não lembram de He-Man? Nossa, a gente tá assistindo He-Man. Bisteca, misericórdia, né? Aí você tá me chamando He-Man de não é nessa velho. época, não. Ai, Senhor. meu Deus. Não é da Essa época de câmera. vocês? He-Man, não. Eita. Professor He-Man? Que é isso, professor He-Man He-Man? é aquele cara... Gente, até Também eu já já usou vi. referência do He-Man, só que eu não lembro. Gente, eu já vi, pelo amor de Deus. He-Man, Calma, cara. eu tô me Mas sentindo enfim, mal. vamos lá. Meus amores, vamos lá. Função. O que que é uma função? Função, ela é uma relação entre dois conjuntos em que você calcula as imagens dos elementos do conjunto A, que a gente chama de domínio, né? E essas imagens, elas pertencem a um conjunto B, chamado de contradomínio. A função f, a função seno, que eu vou chamar de função f aqui, ela é definida do conjunto dos reais até o conjunto dos reais. E o que é a função seno? A gente vai pegar e vai calcular no conjunto dos reais, que é o domínio, esse conjunto aqui que é o domínio, eles vão ser os arcos trigonométricos. E aqui no conjunto do contradomínio vai estar o valor do seno desses arcos. Vai ser o seno desses arcos. Então, basicamente, a função é essa. No lugar do x, a gente vai substituir pelos arcos trigonométricos, pelos ângulos, e o f de x, o seu y, ele vai ser o seno desses arcos. Então, a função seno, ela é essa daqui, ó. A função f, a função base, tá? F de x igual a seno de x. Aonde o x, ele faz parte aqui do domínio, e o f de x, ele vai estar lá no contradomínio. Professor, Pois não, meu amor. o que seria a função R em R?
aqui estou dizendo que o domínio dela é o real. Então, quando eu falo que o domínio é o real, é o seguinte. O x, ele pode ser qualquer valor dos reais. Ele pode ser qualquer arco dos reais. E aí, o que significa qualquer arco dos reais? Quando a gente pega a circunferência trigonométrica, o x ele pode ser qualquer arco de qualquer volta. É isso que eu estou dizendo. Que x é o domínio. O dos reais Esther, você é o pode domínio. explicar de novo? Vou explicar, Por vamos lá. favor. Eu É, não pra mim entendi também. não. Então, tá bom. Meu amor, tá aqui, né? A circunferência trigonométrica. Aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo do seno. Tudo bem? Quando eu falo que o domínio da nossa função é os reais, o domínio ele vai ser o lugar dos arcos. Então, eu estou dizendo que aqui, no lugar do x, eu posso colocar qualquer arco da circunferência trigonométrica em qualquer volta. Seja na primeira volta, na segunda, na terceira, Então, os na arcos quarta. podem ser maiores que 360. Pode. E pode ser arco negativo também. Então, significa que o arco que vai vir aqui no lugar do x, ele pode ser qualquer arco positivo de qualquer volta e qualquer arco negativo de qualquer volta. Tudo Ô, bem? Bisteca, Oi. mas se for maior do que 360 e negativo, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente aprendeu lá atrás das relações trigonométricas, que aí tinha que dividir Dividir com tal. 360 e depois Exatamente. transformar em positivo. Só que a gente não vai Simétrico. precisar fazer isso. Calma, calma. Calma, a gente vai ter que fazer exatamente isso, mas não vai precisar, tá? Não entendi a estruturação da função. Então, meu amor, a função, ela é o domínio, ela é os reais. O que significa o domínio ser os reais? Significa que no meu domínio, nos valores que vão substituir o x, pode ser qualquer arco trigonométrico em qualquer volta positiva ou negativa. Tudo bem? E o meu contradomínio também é os reais, que são os valores do seno de x, o seno desses arcos. Só que a gente não vai usar todos os valores, porque a gente sabe que o seno ele tem um limite que vai de -1 até Até um. 1. Mas o y poderia ser maior do que 1 ou menor do que -1, só que vocês vão ver que a gente só vai usar os valores entre -1 e 1. Tanto que a imagem da função ela vai ser de -1 até 1, que vai ser o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Tudo Ali bem? no caso, então, quando você está falando de domínio e contradomínio, são os valores que você vai adotar para x. Aí, no caso dos arcos, eu avaliei para maiores do que 360 e negativos. Não, qualquer arco a gente pode usar, não só maiores que 360, qualquer. Não, até maiores que 360 Isso. e negativos. E aí o outro lá é o contradomínio, que vai ser o seno. Seno desses arcos, exatamente. E aí eu quero Mas, mostrar tipo assim, Confesso que eu tô um pouco gráfico. confuso, Bisteca. Oi. Eu confesso que eu estou um pouco confuso. O gráfico Quando ele vai for te maior... confusão. Eu vou mostrar Ah, o não, gráfico. deixa. Gente, Entendi. eu também ainda não tô entendendo. Não Calma. consegui entender. Calma. Vou fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico. Para construir o gráfico, a primeira coisa que vocês vão fazer é uma tabela. Que nem vocês fazem com função. Tudo bem? Nessa tabelinha, vocês vão ter os valores do x. E dependendo dos valores que você escolhe para o x, você vai ter o valor do y aqui, né? Seria o f de x. Tá certo? Quais são os valores que vocês vão escolher? Presta bastante atenção. Vocês vão escolher esses valores aqui, ó, que são as extremidades dos quadrantes. Vocês vão escolher o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Então, a gente vai escolher esses valores. E aí, esses valores a gente vai substituir aqui no x.
Então, vamos lá. Primeiro, o valor do x é zero. Então, a gente vai calcular o f de zero, qual que é a imagem do zero. Qual é o valor do seno de zero? Vocês lembram? Quando a gente vai calcular o seno de zero, o seno de zero vai dar zero. Vocês concordam Ah, comigo? zero. Não, eu achava que era 1. Aqui, meu amor, ó, a retinha do seno é essa, ó. Quando você vai calcular o seno do zero, ele bate na Bate retinha no do zero. seno no zero. Certo. Então, o seno do zero é zero. Ô, Bisteca, Oi, meu amor. mas então a gente sempre vai escolher esses valores? Sempre, sempre, sempre. Tá. Aí, quando o x for zero, o y vai ser zero. Agora a gente vai escolher o π sobre 2, a imagem dele. Então, f de π sobre 2 vai ser o seno de π sobre 2. Dá uma olhadinha ali. É 1. Qual é o seno de π sobre 2? 1. Vamos fazer o f de π. Seria o seno de π. É zero. Muito bem. E o f do 3π sobre 2? Menos 1. Muito bem, porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o f de 2π? Zero. 0. Isso. Tá certo? Até aqui de boa na construção da tabela? Mas, Bisteca, eu sempre vou ter essa mesma tabela com esses mesmos valores. Sim. Calma, 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 calma. Tá, Vamos entender por partes. Professor, você pode dar um tempinho pra gente copiar? Já tô dando esse tempo. Ah, ok. Soninho, gente. Acorda aí, galera. Vamos lá. Que isso, Pelo cara? amor de Deus. Estourou meu tímpano. Hoje eu levei susto. Consegui, Eu também não falo mais, que eu tô com Poxa. sono. Eu nunca vou tomar um susto seu, Bisteca. Ô, Yasmin, que isso? Só porque o cara tava comemorando. Não consegui. Eu não levo susto com seus gritos. É porque eu já venho pra sala preparada pensando, ele vai gritar em algum momento. É. Não, mas a Yasmin, Eu já ela tenho nunca uma leva noção. susto com nada. É difícil. O Léo passou o mês inteiro tentando me assustar. Ele só assustou uma vez. Mas é o Léo, né? Brincadeira, Léo, tô zoando. Nossa, se ele estiver na reunião. Ele sabe O qual Léo é. tá Tá, assim, ele tá. eu vi o Léo Ele ali. tá, ele tá. Ih, Ai, Deus amado. Agora a gente vai ter uma aula pornográfica. Por quê? Que? Ai, É Deus. pornográfico. Porque a gente vai pegar os valores da tabela e vai pornográfico. Nossa, Bisteca. E aí foi quando o aluno do Fundamental olhou e falou, Bisteca, vou contar pro meu pai. Aí Foi ele assim que o contou, Bisteca eu levou quase bronca. perdi o O meu emprego. Porque aí o pai queria saber porque Tem que- o professor estava dando aula pornográfica. Ai, Deus, tem que rir, né? E detalhe que o colégio que eu dava aula era um colégio que ele era protestante, ele era de cristão. Nossa. Tá Deus, hein? Nossa, Bisteca, mas que escolha que você tem. Ah, o Zé Caramba. trabalhou lá também. Uma boa atitude. Os né? caras contrataram Não. o Zé que é ateu, então claramente eu, se fosse Que professor. sacanagem. as Claramente, se eu fosse gravando isso, que professor. bosta, a gente fica quieto. Corta essa parte, corta essa Ai. parte. Bota Nunca essa mais eu parte. volto a trabalhar lá, certeza. Galera, copiaram? Pronto, Bisteca. Calma aí, eu vou tirar uma foto porque eu vou demorar. Eu Era em demoro. Resende esse colégio? Esse colégio? Bisteca? Ah, agora eu vou ficar quieto. Não, não é Resende, não. Mas... Pronto. É porque a Esse não é o filha do Otávio segredo? estuda num colégio Olha só. protestante. Deixa eu Por ensinar isso uma coisa. Gente, quem é que tá pelo computador? Eu. Eu. Vai ali em cima em View Options, né? Que é onde tá o... Aí você vai em Annotate e aí vai ter um negocinho escrito Save. Hum. Ele salva uma foto da tela. Do professor.
Davi, você é um gênio, Davi, Davi. você é um Eu gênio. aqui enchendo meu telefone de fotos. Gente, foi aí? Por que a Apareceu? Ana Clara tá riscando? Não, Aí depois. Perdão! Aí depois. Aí depois só em documentos, aí lá, É, e vai zoom, falar. aí já vai estar salvo lá. Ah, é porque não Meu aparece, Deus não do aparece a céu, câmera. gente. A câmera não Nossa. atrapalha. Como é Ela que é o deixa- negócio que você fez aí? Você vai em View Option, Annotate e vai estar save. É a última Aonde opção. isso? Aí você... E lá em cima. No É porque eu Zoom, acho no que pra próprio você não vai Zoom. aparecer. É porque eu acho que pra não você sei. não deve aparecer, porque você tá como anfitrião e tá fazendo as coisas. Ah, então é verdade. Nossa, não tô Obrigado. acreditando. Nossa, descobri o Brasil agora, gente. Que é isso? Ah, mas é Caramba. melhor só por conta do que não aparece a webcam, né? Tipo, se tiver coisa atrás da webcam, não atrapalha. Porque a print não... Ah, tem isso ainda. Vou fazer isso nas aulas do Júnior, ele quase não dá tempo da gente copiar. Então, ó, Exatamente. Tá gravando, tá, Ana Clara? prestem bastante atenção no que eu vou falar. Já que Mas é agora verdade, é muito o Davi rápido. salvou a minha ideia aí, que aí todo mundo pode fazer esse sprint louco, presta atenção no que eu vou falar. Ó. A ideia nossa é construir o gráfico de todas as voltas, sejam elas positivas ou negativas. Então, a gente tem que passar isso para o plano cartesiano, passar a circunferência trigonométrica para o plano cartesiano. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos desenhar um plano cartesiano, então. Vou desenhar Peraí, aqui. agora a gente vai montar o Ó, gráfico. presta atenção, isso. Pega aqui, ó, o eixo Ô, professor. X e aqui eu vou pegar o eixo Y. Tá certo? Oi, fala. Eu ainda tô um pouco em dúvida nesse negócio da tabela. Porque, tipo assim, quando você tinha dito que vai até 360, maior do que 360, né? Eu vou ter que transformar ele, dividir aquele negócio que a gente faz de novo, para poder Vamos jogar lá, nessa ó. tabelinha? Presta atenção. Você não vai precisar fazer de novo, presta atenção. Aqui, ó, quais foram os valores do X que a gente pegou? A gente pegou o 0, depois pegou o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Lívia, por que a gente pegou esses valores? Porque aqui a gente tem representado os quadrantes. De 0 até π sobre 2 é o primeiro, de π sobre 2 até o π é o segundo, do π até o 3π sobre 2 é o terceiro, e do 3π sobre 2 até o 2π é o quarto quadrante. Depois do 2π, vai voltar para o π sobre 2, que o simétrico dele seria o 5π sobre 2. E aí você vai ter o primeiro quadrante de novo aqui, ó. Você vai ter primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. E aí você vai ter de novo o primeiro quadrante aqui, ó, de 2π até 5π sobre 2. Depois de 5π sobre 2 até o 3π, de 3π até o 7π sobre 2, que é o próximo do 3π sobre 2, até chegar no 4π. Porque aí eu vou ter, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Espera atenção aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? De 0 até 2π é a primeira volta. Uhum. De 2π até 4π é a segunda volta. E assim vai continuar. Só que a gente não vai desenhar nessa tudo isso. primeira linha? Oi? Quando for positivo, sempre para depois do zero. E quando for negativo, vai ser pro outro lado. Isso. Aqui vai estar a primeira volta e a segunda volta. Olha lá no negativo. Depois eu vou apagar isso. Ó. Como é que vai ser no negativo? Aqui está o 0. Aqui está o menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Que é o quarto quadrante. De menos π sobre 2 até 0 é o quarto quadrante. Aí vem aqui, ó, menos π, que é o terceiro quadrante. De menos π sobre 2, de menos 3π sobre 2, esqueci de colocar o 3. Até o menos π é o segundo quadrante. E de menos 2π até o 3π sobre 2, esse seria o primeiro quadrante. Que aí é a volta negativa. Ô, Bistequinha. O que seria essa volta aqui, ó? Essa daqui seria a primeira volta Negativa. negativa.
E aí você Mas vai é assim ter... que vai ficar o nosso gráfico? Aí, calma. Aí aqui vai ter os outros, ó. Se você continuar aqui, você vai ter nos outros caras. O próximo vai ser menos 5π sobre 2, menos 3π, menos 7π sobre 2, certo? E aqui o próximo carinha seria menos 4π. Aí o que representa isso? Ó? Essa daqui seria a segunda volta, só que no sentido negativo. E aí a gente vai construir o gráfico e vocês vão ver. Tá bom? Fala. Bistequinha, só para lembrar, 4π, ele vai voltar pro 2π, né? E o 3π pro π. Isso. Aí, ó, depois do 4π, vai ter o 9π sobre 2, que é como eu voltei pro π sobre 2. Aí depois vai ter o 5π, que é o voltando pro π. Depois vai ter o 11π sobre 2, que é voltando pro 3π sobre 2. E aí vai ter o 6π, que aí volta para o 2π. Aí eu dei a terceira volta. E assim você vai dando as voltas enfim. Tá certo? Mas quando aparece alguma coisa de uma função dessa, eu não vou, assim, ter menos trabalho se eu reduzir tudo para uma volta só, dividindo por 360. Então, é por isso que a gente fez o gráfico de uma volta só. Porque as outras, elas só vão representar a primeira volta no sentido infinito ali do gráfico. Ô, professor, então é como se os pontos de X... Não, calma. Pode falar. Não, tá, é isso mesmo. Lá na tabela, a gente atribui um valor a X para a gente fazer o Y. Isso. Então, na retinha X, a gente vai colocar esses valores e na reta Y, a gente vai colocar o seno desses valores de X? Exatamente. Na vertical? Exatamente. A gente pode copiar isso que você fez ou não? Não, pode. Copia isso, vai. Porque aí eu não fiz o gráfico ainda. Eu vou fazer o gráfico com vocês. Mas para vocês entenderem o que está acontecendo. Gente, peraí que eu preciso fazer xixi. 6 segundos. Ela cronometra o xixi dela. Gente, eles Como é que ela sabe? avisam que vão fazer xixi. Pessoal, outra coisa então, já que eu não vou conseguir... Eu faço isso no curso. Oi, presta atenção nisso que é importante. Eu vou mudar um pouquinho a minha matéria, então, da prova trimestral, tá? Eu tô vendo que esse capítulo 15 eu não vou conseguir dar hoje tudo, não. Tranquilo, Bistec. Aí eu vou dar o capítulo 13 e 14. Esse é o 15, né? Tá. Aí eu mudo com a Esse Cris é o lá e 15. mando pra vocês, falo pra ela. Tá ótimo. É que eu não queria repetir as questões, não queria repetir a matéria da S. Mas aí, no caso, não tem como, senão... A parte boa é que a gente Mas tá treinando, né, Bistequinha? o 14 a gente não chegou a ver na S, né? Se eu não me engano. A gente não vai conseguir, você não vai dar o negócio de arco em produto, arco soma em produto? Vou, Porque o que acontece? mas aí não dá pra dar então, uma prova matéria inteira nova. só disso, entendeu? Ah, tá, entendi. É porque eu não vou conseguir Mas dá tirar... pra rir e pra chorar essa matéria também, meu Deus. Que aí eu vou ter que fazer uma mas a listinha. Bruna Eu vou vai não fazer ter que fazer, não. É que eu sempre faço uma listinha pra vocês, né? Uhum. A voz da Bruna tá começando a ficar de robô de leve. Gente, é porque o que acontece? Por que eu aviso? Porque eu não quero que continue a matéria, porque senão eu vou perder. Porque eu tô pelo Gente, computador, melhorou. não tem como eu levar o celular. Melhorou. Pra levar o computador, assim, né? Nossa, mas como é que eu vou levar o computador? Coloca num carrinho de mão. Ai, nada a ver. Faz sentido, só que é um pouquinho muito difícil. Gente, eu adorei esse negócio de salvar. Bistec, se você quiser passar, pode passar. A gente copia isso depois. Não. Eu tô esperando aí. Beleza?
Tira print dessa tela, porque eu vou apagar essa parte rosa para construir o gráfico aqui mesmo. Tá bom. Eu até tirei aqui. Deve ser legal o módulo dessa função. Ele pode, Jesus Cristo, eu nem falo nada, nem comendo. E o módulo dessa função multiplicado por menos 1 ia ficar legal, ia ficar um... Então, Davi, a gente vai ver isso, porque tem, negócio- tem esse gráfico aqui, ó. Tem um gráfico da função f de x igual a módulo de seno de x. Vai ser da hora. Eu posso chorar, gente, mas qual que é a parte difícil, gente? Nem tem É a mesma coisa, só vai juntar um módulo que a gente aprendeu. Ó, vamos lá. Gente, eu tenho O Julião ensinou para vocês todas as translações que ocorrem no gráfico? Translações? Não sei. Translação para cima, para baixo, translação para direita. A movimentação do gráfico. Acho que sim. Sim. Uhum. Mas no caso a gente não sabe muito. Vai facilitar um pouco a minha vida. Então, eu também não lembro muito disso, não. Então não vai facilitar muito a minha vida, não. Acho que não. Ó, agora a gente vai fazer a brincadeirinha lá de pôr no gráfico, tá? Todo mundo entendeu, então, o que são esses carinhas aqui representando aqueles quadrantes, certo? Alguma dúvida nisso? Aí agora vamos pegar. O que a gente usou lá na nossa tabela? Quando o x for 0, o y vai ser 0. Certo? Então, vou marcar esses pontos ali. Quando o x for 0, vai ser 0. Quando o x for π sobre 2, vai ser 1. E quando for π, vai ser 0 novamente. Certo? Vamos olhar aqui, ó. Quando for π sobre 2 é 1. Quando for π, vai ser 0. Então, ó, quando for π sobre 2, vai ser 1. Quando for π, vai ser 0. 3π sobre 2 vai ser menos 1. E 2π vai ser 0. Aí, meus amores, vocês vão ver que o resto, vocês não precisam colocar infinitos valores. Olha lá. O 5π sobre 2, ele não é o cara que está no lugar do π sobre 2, só que na outra volta? Então, a imagem dele vai ser o quê? Por que você... Por que você marcou esse π exatamente no π? Aqui? Porque a imagem do π é 0. A imagem do π é 0. Ah, a imagem do π é 0. Agora que eu vi. Certo? Olha lá, ó. O 3π, ele está no mesmo lugar que o π. Então, a imagem do 3π vai ser 0. O 7π sobre 2, ele tem a mesma imagem que o 3π sobre 2, porque ele está no mesmo lugar que ele. E o 4π tem a mesma imagem do 2π, porque ele está no mesmo lugar que ele, que é 0. Você entendeu? Tá claro isso? Aí, beleza, Bisteca, essa parte eu entendi. Porque seria um par coordenado. Aí eu tô tipo, por que o pontinho tá no π e não tá no 0? Mesmo o 0 já estando preenchido. Meu amor, porque como é que eu localizo esse par ordenado π 0? Todo ponto em que o y vale 0, ele vai estar localizado no eixo x. Então tá. Acho que eu tô me confundindo. Alguma coisa. Entendeu? Aí, ó, prestem bastante atenção. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser o gráfico desse bagulho? Vamos olhar aqui, ó, conhece coerência trigonométrica. Tudo bem? Vamos imaginar aqui o 30. A gente sabe que o seno dele vale meio. Se eu pego aqui o 45 graus, o seno dele vale raiz de 2 sobre 2. Correto? Sim. Correto. Vocês concordam que à medida que eu vou aumentando os arcos, o que vai acontecendo com os senos dele? Vai aumentando. Vai aumentando. Então, aqui, ó, nesse intervalo que vai de 0 até π sobre 2, que é o primeiro quadrante, significa que o seno ele tem uma curva crescente.
Mas no caso, isso é só no primeiro quadrante, né, Vistério? É. Porque no segundo já não vai ser assim. Mas você entendeu? Ó? Porque à medida que os Aham. valores dos arcos vão aumentando, 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 os valores do seno vão aumentando, até chegar no limite máximo, que é o π sobre 2. Que aí chega no ponto máximo, que é 1. Aí, chegando no π sobre 2, vai transferir para o segundo quadrante. E aí, no segundo quadrante, olha o que eu percebo. O simétrico do 45 é o 135. E o simétrico do 30 é o 150. Vai acontecer o contrário. Os arcos vão aumentar e os senos vão diminuir. Então, significa que no segundo quadrante é decrescente a curvinha. Meu Deus. Que continua sendo decrescente até chegar no -1 aqui, ó. Porque se você pegar o simétrico, por exemplo, do 45 e o simétrico do 30, o do 30 é 210. E vai ser menos meio o valor dele. E o do 45 é o 225, que vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá aumentando os arcos e está diminuindo os valores do seno, até chegar lá no ponto mínimo, que é o -1. Então, aqui no terceiro quadrante, também vai ser decrescente. Fala, alguém falou bisteca. Fui eu, mas era o que você acabou de falar, porque o seno no terceiro e no quarto quadrante são negativos, né? Mas no terceiro ele é decrescente, porque aumenta os arcos e diminui o seno, porque estão afastando do zero. Então, sim. Só que aí, o que eu fiquei na dúvida agora é porque a gente tem esses valores que a gente coloca na reta, que são as extremidades, mas a gente também vai colocar esses números quebradinhos, tipo Não. Não? Não. Tá bom. Porque os números quebradinhos eles vão estar aqui no meio, né? Entre eles. Porque o que é o gráfico, meu amor? Essa curva é exatamente para representar todos os arcos do primeiro quadrante, todos do segundo, todos do terceiro, todos do quarto, entendeu? Entendi. Então ela vai ser, ó, crescente no primeiro, no segundo, no terceiro ela vai ser decrescente e no quarto quadrante ela vai ser crescente, porque aumenta os arcos e os ângulos eles vão se aproximando do zero, então vai aumentando os valores do seno. Então vai aumentando aqui, ó. Meus amores, vocês entenderam? Esse é o gráfico na primeira volta. O que vai acontecer na segunda volta? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Porque aqui é o primeiro quadrante, crescente. Aí aqui é o segundo quadrante, decrescente. Aqui é o terceiro quadrante, decrescente. E aqui é o quarto quadrante, crescente. E aí depois vai ter outra volta, que é de 4π até 6π. Vai ser crescente, decrescente, crescente, decrescente. Por isso que a gente diz que esse gráfico, que a gente chama de senoide, ela é uma função periódica. Porque de um período em um período vai manter o mesmo gráfico, a mesma curva.